Os apóstolos de Jesus Cristo desempenharam papéis fundamentais na propagação do Evangelho e na formação do cristianismo primitivo. Cada um deles enfrentou desafios únicos, realizou feitos notáveis e, em muitos casos, enfrentou um martírio, trágico, mas inspirador. Neste vídeo, vamos explorar a história e o legado desses homens que dedicaram suas vidas a seguir e compartilhar os ensinamentos de Cristo, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Os 12 discípulos de Jesus Cristo eram homens de origem simples, como pescadores, camponeses e artesãos, que abandonaram suas vidas anteriores para seguir o Mestre. Foram testemunhas da ressurreição de Jesus e receberam a missão de levar sua mensagem ao mundo. Contudo, essa tarefa esteve longe de ser fácil. Eles enfrentaram intensas perseguições e pagaram um alto preço por sua fé, muitos sacrificando suas vidas. Nenhuma dessas mortes ocorreu de forma natural. Cada uma reflete um episódio marcante de dedicação e da brutalidade humana. Se você pensa que o fim desses homens foi comum, a realidade é bem diferente. Suas histórias estão repletas de mistérios, debates históricos e relatos impactantes. Vamos explorar esses detalhes com base nos registros bíblicos, em tradições da Igreja e em relatos históricos. João, por exemplo, é uma figura de destaque e bastante intrigante. Filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de outro discípulo, Tiago, ele manteve uma relação singular com Jesus, sendo chamado de o discípulo amado. Esse vínculo único permitiu a João um acesso privilegiado aos ensinamentos e acontecimentos da vida de Jesus. Ele estava presente em momentos essenciais, como a transfiguração e a última ceia, onde ficou próximo ao Mestre. Após a crucificação de Jesus, João teve um papel significativo na comunidade cristã em Jerusalém. Presenciou a ascensão de Cristo e ajudou a consolidar a fé entre os primeiros seguidores. Porém, seu destino está cercado por tradições e simbolismos. De acordo com os relatos, João sofreu perseguições severas, especialmente sob o imperador Domiciano, devido à pregação do Evangelho em Éfeso. Uma das histórias mais conhecidas sugere que ele foi capturado, torturado e jogado em um caldeirão de óleo fervente. Contudo, teria saído ileso, algo interpretado como um milagre. Após esse episódio, foi exilado na ilha de Patmos, um local usado como prisão pelo Império. É importante destacar que não há base bíblica direta para a alegação de que João tenha sido submetido a esse tipo de tortura antes de ser levado a Patmos. Esses detalhes vêm da tradição, especialmente dos escritos dos chamados pais da Igreja, que contribuíram para a teologia cristã ao longo dos séculos. Durante seu exílio em Patmos, João teria recebido visões que formam o conteúdo do livro de Apocalipse. Essas revelações são vistas como um reflexo de sua conexão espiritual e de sua compreensão sobre o futuro. Em relação à sua morte, a tradição sustenta que ele foi o único dos discípulos a falecer de causas naturais, apesar das diversas tentativas de executá-lo. Essa informação foi registrada por figuras como o bispo Polícrates de Éfeso e Eusébio de Cesareia. De acordo com os registros históricos, João teria falecido em Éfeso, na Ásia Menor, por volta do ano 100 d.C., com cerca de 94 anos. Há relatos de que, quando sua tumba foi aberta por Constantino, estava vazia. Já Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi uma figura central entre os seguidores de Jesus. Esteve presente em eventos marcantes, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia no Getsêmani. Sua proximidade com João e Jesus o colocava em uma posição de destaque no grupo, compondo, junto com Pedro e João, o círculo mais próximo de Jesus. Esses três foram testemunhas de episódios únicos e reveladores, refletindo a confiança que lhes era dada. Após a crucificação de Jesus, Tiago teve um desfecho trágico, como relatado no livro de Atos. Sob as ordens de Herodes Agripa, foi executado por espada, tornando-se o primeiro dos discípulos a sofrer o martírio. Embora o texto bíblico não detalhe o método exato, a tradição indica que foi decapitado ou perfurado. Nas Escrituras, existe outro discípulo chamado Tiago, identificado como filho de Alfeu.
Este, porém, tem participação discreta nos evangelhos, com menos informações sobre sua vida e ações após a morte de Jesus. Relatos sugerem que ele esteve envolvido na pregação do evangelho, possivelmente em missões específicas. Em relação ao seu fim, as fontes divergem. Algumas mencionam que foi decapitado sob as ordens de Herodes, enquanto outras indicam que teria sido lançado do templo de Jerusalém e apedrejado até a morte. Pedro, também conhecido como Simão, nasceu em Betsaída, na Galiléia, e era pescador antes de ser chamado por Jesus. Seu nome, que significa rocha, simbolizava sua fé sólida e sua liderança entre os discípulos. Ele testemunhou momentos emblemáticos, como andar sobre as águas, e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias. Impulsivo e fervoroso, Pedro teve sua fé testada durante a prisão de Jesus, quando o negou, mas foi restaurado após a ressurreição. Depois disso, percorreu diversas regiões do Império Romano para anunciar o Evangelho, estabelecendo-se posteriormente em Roma, onde liderou a comunidade cristã. No ano 64 d.C., um incêndio devastador em Roma desencadeou eventos que marcariam o destino de Pedro e de outros cristãos. Após o incêndio que devastou Roma no ano 64 d.C., o imperador Nero responsabilizou os cristãos pelo ocorrido, dando início a uma violenta perseguição. Entre os que sofreram as consequências, Pedro foi capturado e sentenciado à morte. Segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, afirmando não ser digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Sua execução ocorreu no Monte Vaticano, onde hoje está situada a Basílica de São Pedro. Sua morte foi um testemunho de sua fé e dedicação, sendo um marco para a difusão do cristianismo no mundo. Outro apóstolo atribuído a esse período foi Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu ou Judas, filho de Tiago. Embora sua presença nos evangelhos seja discreta, ele desempenhou um papel significativo na disseminação da mensagem cristã, especialmente em regiões como a Mesopotâmia e a Pérsia. Sua epístola exorta os cristãos a manterem a fé e o amor fraternal. Quanto ao seu fim, as tradições divergem. Algumas sugerem que foi martirizado por apedrejamento, enquanto outras relatam que morreu por machadadas. Sua morte é considerada um ato de fidelidade à sua missão. Já André, irmão de Pedro, destacou-se desde o início do ministério de Jesus. Ele participou de momentos importantes como a multiplicação dos pães e peixes, sendo mencionado entre os primeiros na lista dos discípulos. Após a ressurreição, dedicou-se à pregação, percorrendo regiões como a Grécia e a Escócia, onde é acreditado como fundador da Igreja de Constantinopla. Segundo relatos, André foi martirizado em Patras, na Grécia, sendo crucificado em uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Esse pedido refletia sua crença de que não era digno de morrer de forma semelhante à de Cristo. Filipe, oriundo de Betsaída, também respondeu ao chamado de Jesus, destacando-se por sua origem compartilhada com Pedro e André. Filipe é lembrado por sua participação em eventos significativos da narrativa bíblica. Em um episódio marcante, Jesus questiona Filipe sobre como alimentar uma grande multidão, desafiando sua fé. Filipe responde com um cálculo humano, mencionando que nem 200 denários de pão seriam suficientes. Porém, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando milhares de pessoas e deixando sobras que encheram 12 cestos. Após a ressurreição de Jesus, Filipe prosseguiu com sua missão, atuando em regiões como Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos em nome de Cristo. Sobre sua morte, as informações são baseadas em tradições. Relatos sugerem que Filipe foi crucificado e apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 80 d.C., durante perseguições promovidas pelo imperador Domiciano. Simão, conhecido como o Zelote, traz em seu título a possibilidade de associação com o grupo político-religioso dos Zelotes, conhecido por sua dedicação à independência de Israel. Essa designação sugere um passado de fervor nacionalista, antes de ser chamado por Jesus. Sobre sua morte,
Os relatos tradicionais indicam que Simão foi brutalmente torturado, esfolado e cortado ao meio durante as perseguições aos cristãos sob o imperador Trajano. Bartolomeu, apresentado a Jesus por Filipe, é descrito como alguém íntegro e sem falsidade. Após a morte de Jesus, Bartolomeu empreendeu viagens missionárias, pregando o evangelho em diversas regiões, incluindo a Índia. Seu sucesso em converter pessoas ao cristianismo atraiu a ira de autoridades locais. A tradição relata diferentes versões de sua morte. Uma delas afirma que foi decapitado. Outra, mais difundida na tradição ortodoxa, descreve que Bartolomeu foi esfolado vivo e, em seguida, crucificado de cabeça para baixo, por se recusar a renunciar à sua fé. Mateus, antes chamado Levi, era coletor de impostos em Cafarnaum antes de seguir Jesus. Sua profissão, muitas vezes desprezada pela sociedade, deu lugar a uma nova vida de serviço ao cristianismo. Mateus deixou um legado duradouro ao registrar seu testemunho no evangelho que leva seu nome, essencial na composição do Novo Testamento. Mateus continuou pregando o evangelho após a ascensão de Jesus, viajando por diversas regiões como Etiópia e Pérsia. Sobre sua morte, a narrativa mais difundida aponta que Mateus foi martirizado em Nadab, na Etiópia, enquanto celebrava uma missa. Ele teria sido morto por espada, encerrando sua vida como testemunho de sua fé. Tomé, também chamado de Dídimo ou o Gêmeo, destacou-se nos evangelhos pela sinceridade e por suas hesitações em aceitar eventos extraordinários. Seu ceticismo é evidenciado após a ressurreição de Jesus, quando declarou que só acreditaria ao tocar nas feridas do Mestre. O encontro com Jesus, no qual foi convidado a tocar as marcas da crucificação, levou Tomé a uma confissão de fé transformadora. Segundo a tradição, ele teria realizado missões evangelísticas na Índia, onde foi martirizado por lanças na região de Chennai. Judas Iscariotes é lembrado como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Natural de Querriot, pouco se sabe sobre sua vida antes de se unir ao grupo de discípulos. Durante a última ceia, Judas tomou a decisão que mudaria o curso da história, traindo Jesus em troca de 30 peças de prata. Ele identificou Jesus aos soldados com um beijo, sinalizando quem deveria ser preso. As razões para sua traição permanecem incertas, variando de desilusões pessoais a influências externas. Após perceber a gravidade de seu ato, Judas tentou devolver o dinheiro recebido e, tomado pelo remorso, acabou tirando a própria vida em um campo posteriormente chamado de Campo de Sangue. Sua descrição contém um texto que parece combinar uma narrativa detalhada sobre Judas Iscariotes com elementos de um encerramento típico de conteúdo de vídeo online. Aqui está uma reformulação para o trecho sobre Judas Iscariotes, excluindo as referências relacionadas a um vídeo. O Campo de Sangue, como ficou conhecido, era originalmente um terreno baldio destinado ao sepultamento de estrangeiros e criminosos. Esse terreno foi adquirido pelos líderes religiosos com as moedas devolvidas por Judas Iscariotes, cumprindo a finalidade específica de enterrar estrangeiros falecidos na cidade. O nome Campo de Sangue evoca tanto o sangue de Jesus, derramado como parte da traição, quanto o desfecho trágico da vida de Judas. A morte de Judas é descrita em duas narrativas do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus e nos Atos dos Apóstolos. Ambas convergem para um desfecho marcado por arrependimento e tragédia. No Evangelho de Mateus, 27, 3, 5, Judas, tomado pelo remorso após trair Jesus, tenta devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. Ao ser recusado, joga as moedas. No templo, sai e se enforca. Já nos Atos dos Apóstolos, 1, 18, 19, é narrado que Judas teve um fim diferente. Após sua traição, durante uma queda, seu corpo rompeu-se, e suas entranhas se derramaram. Apesar dessas diferenças, ambas as passagens destacam o remorso profundo e o desespero de Judas, oferecendo um lembrete solene das consequências da traição e da falta de reconciliação com a esperança e o perdão.
A história dos apóstolos é marcada por coragem, fé e dedicação ao chamado de Jesus. Mesmo enfrentando perseguições, torturas e, em alguns casos, mortes violentas, esses homens permaneceram firmes em sua missão de levar a mensagem de amor e salvação ao mundo. Seus atos de bravura continuam a inspirar milhões de pessoas, mostrando que a fé pode superar qualquer obstáculo. Judas Iscariotes, embora sua trajetória tenha terminado em arrependimento e tragédia, também nos ensina sobre as consequências da escolha humana e a importância do arrependimento acompanhado de esperança e busca pelo perdão divino. As histórias de todos os apóstolos reforçam que cada um de nós, com nossas forças e fraquezas, pode encontrar um propósito maior em nossa jornada espiritual. Gostou deste conteúdo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações, para não perder os próximos vídeos. Temos muitas histórias inspiradoras esperando por você. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.